O Internacional encerrou a sua preparação para enfrentar o Corinthians nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. A escalação já está praticamente definida, apenas com uma dúvida em relação ao esquema tático. O técnico Ramon Dias terá desfalques do setor do meio-campo, mas uma grande novidade também por ali, já que Bruno Gomes, depois de 9 meses afastado dos gramados, volta a ficar à disposição para uma partida de futebol. A gente fala sobre o movimento feito pelo Internacional para contratar Fernando, que deu uma resposta para a direção colorada. Um outro volante que também é pretendido pensando na temporada de 2026. E o trabalho especial feito por Rafael Borré para readquirir um melhor condicionamento físico. Esse é o Diário do Inter KTO desta terça-feira, 30 de setembro de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo dessa terça-feira. A gente começa falando sobre o treinamento no CT Parque Gigante. Com os portões fechados, Ramon Dias trabalhando o time e finalizando a preparação para enfrentar o Corinthians nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. A grande dúvida é em relação ao esquema que será utilizado pelo técnico Ramon Dias. Eu falei sobre isso no vídeo que eu gravei na tarde dessa terça-feira. Ele poderá utilizar um esquema com 3 zagueiros, e aí desta forma o time seria esse de Rocher, Vitão, Mercado e Vitor Gabriel, Aguirre, Luiz Otávio, Oscar Romero, Bernabei, Alan Patrick, Borré e Carboneiro. Ou então um esquema com 3 volantes, onde sairia Vitor Gabriel e entraria Bruno Henrique, o que é o mais provável, tá? Com Antony, é Antony, não é Rocher, tá? Antony, Aguirre, Vitão, Mercado e Bernabei, Luiz Otávio, Bruno Henrique, Oscar Romero, Alan Patrick, Borré e Carboneiro são as duas possibilidades de time do Inter para enfrentar a equipe do Corinthians nesta quarta-feira, tá? Mas a grande novidade desta partida na lista de relacionados, que vai ser divulgada pelo Internacional durante esta manhã, é a presença de Bruno Gomes, jogador que teve uma grave lesão na partida contra o Guarani de Bagé na estreia do Campeonato Gaúcho, volta a ficar à disposição depois de mais de 8 meses parado pela cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado do joelho. Ele volta a ficar à disposição. Não se sabe ainda se como lateral ou como volante, muito possivelmente até como volante pela necessidade que existe naquele setor. Mas ele estará relacionado para a partida contra o Corinthians, deverá ficar no banco de reservas e ser uma opção para o técnico Ramon Dias depois de tanto tempo afastado. Uma notícia muito aguardada no bastidor e muito celebrada no bastidor, o retorno do Bruno Gomes, tá? Dito isso, avançando na pauta, previsão de público é baixa para o estádio Beira-Rio. O Inter fez uma série de promoção de ingressos, tá? Sócio não paga, sócios adimplentes de setembro podem levar um acompanhante, sócios carteira vermelha podem levar um acompanhante e ainda assim a previsão de público é baixa. 20 mil torcedores são aguardados no estádio Beira-Rio para a partida contra o Corinthians. O horário também não ajuda, um jogo na quarta-feira às 7h30 da noite não é um horário muito convidativo, mas o torcedor se fará presente para um jogo que também é importante para que o Inter possa sair da parte de baixo da tabela. Vencer o Corinthians seria fundamental para isso. Aliás, sobre tabela, o empate do Atlético Mineiro com o Juventude nesta quarta-feira foi um bom resultado. Porque mantém o Inter na 15ª colocação do Campeonato Brasileiro, não distancia muito a equipe do Atlético Mineiro, mas não faz com que o Juventude se aproxime muito, tá? O Juventude fica com 23 pontos na 17ª colocação, o Inter tá com 28, um ponto a menos do que o Galo Mineiro, que não se distanciou com o empate que houve contra a equipe do Juventude lá em Belo Horizonte, tá? Vamos falar sobre mercado de transferências agora, porque tem algumas informações importantes. A primeira delas envolve Fernando, o volante Fernando, que foi procurado pela direção do Internacional depois desse período onde até houve algumas polêmicas sobre a entrevista dele nos canais ESPN e há uma necessidade de definição dele se vai ou não voltar para o futebol nessa temporada. O Inter buscou contato com o Fernando, conversou com ele e ouviu do Fernando que o Fernando não vai voltar a jogar esse ano. Ele inclusive está neste momento com a família na Europa, em Portugal, vai passar um período por lá de férias, descansando. E a ideia dele é, se voltar a jogar, somente voltar a jogar
na próxima temporada. Ele dizia que estaria recuperado no dia 15 de outubro, mas isso vai acabar não acontecendo até por uma decisão do próprio Fernando, que vai preferir ir para a Europa. Uma outra informação importante vem do Lucas Colar, que apurou que o Internacional está negociando com Rafael Carioca, volante do Tigres do México, que surgiu no Grêmio, está há anos no futebol mexicano, está há anos no Tigres do México e que está agora na mira do Internacional. Ele tem um contrato se encerrando lá no Tigres do México e o Inter, sabendo que precisará talvez de um primeiro volante na próxima temporada, pela saída do Fernando, olha a situação do Rafael Carioca e abre conversas com o Rafael Carioca, que quer voltar para o futebol brasileiro. Não tem nada avançado, até porque a janela de transferências ela está fechada, mas pensando no ano que vem, é um nome hoje cogitado no bastidor e que se conversa o do Rafael Carioca. Por último, Rafael Borré teve uma situação revelada na imprensa gaúcha nesta semana, que envolve o fato dele estar fazendo treinamentos físicos separado, em turno inverso às atividades do CT Parque Gigante. Para melhorar o seu condicionamento, para ter um melhor rendimento dentro de campo, essa é a expectativa. Rafael Borré não vem tendo uma temporada condizente, não vem tendo uma temporada boa, mas o bastidor diz que existe um sentimento de indignação também do Borré, de tentar melhorar, de tentar ter um preparo físico melhor. E por isso ele está inclusive treinando em turno inverso, em academias, em quadras, para fazer um trabalho físico diferenciado que possa dar a ele um melhor condicionamento nos jogos. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Odds para Inter e Corinthians, falando da chance extra, apostas de até R$25, 3 apostas, que eu vou sugerir algumas aqui, tá? Por exemplo, você pode jogar no ambos marcam. Inter e Corinthians normalmente tem ambos marcam, tá? É muito difícil não ter ambos marcam no Inter e Corinthians, tá pagando 1,98. Tem também você apostar no empate, no intervalo e no final do jogo. O empate tem sido um resultado comum nos jogos do Inter e Corinthians. E gols. Vamos apostar no gol do Borré? O Borré tá pagando 4,1. Será que ele desencanta? Quem sabe contra o Corinthians? Pode ser. Joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!